Olá, bom dia para você. Centenas de pessoas estão desaparecidas na cordilheira do Himalaia depois que chuvas torrenciais atingiram a região. Câmeras de segurança flagraram o desespero das vítimas fugindo da avalanche de lama no Tibete. No Nepal, a maior parte dos desaparecidos são turistas estrangeiros. No Paquistão, 14 bebês morreram em um incêndio no hospital. A Sociedade Brasileira de Pediatria alertou para os riscos do uso de canetas emagrecedoras sem orientação médica por crianças e adolescentes. Vai diminuir a ingestão de proteínas e de minerais que vão afetar o seu crescimento, principalmente o estirão do crescimento do adolescente. A polícia do Rio tenta identificar um quinto suspeito de espancar um homem até a morte em Copacabana. Segundo a investigação, ele saiu de um carro e chutou várias vezes a cabeça de Cláudio Rafael Landeiro. Uma operação na Paraíba retirou câmeras usadas pelo tráfico para monitorar ruas de Campina Grande. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o clássico mineiro terminou em empate. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando. Centenas de pessoas estão desaparecidas em meio a chuvas torrenciais na cordilheira do Himalaia entre o Nepal e a China. As imagens são impressionantes. Veja aí, os vídeos são de câmeras de segurança. Elas mostram o desespero de quem estava nas ruas de uma cidade do Tibete no momento da avalanche de lama. Elas tentam correr, mas são arrastadas pela força do que parece um tsunami que derruba um prédio inteiro. Outras imagens também registraram a enxurrada que leva ônibus, carros e quem estava na rua. Vamos saber agora outras informações sobre essa tragédia climática, direto de Londres, com a Cecília Malan, que está acompanhando para a gente. Oi, Cecília, bom dia para você. Bom dia, Elter. Olha, autoridades do Nepal falam em pelo menos 384 turistas desaparecidos, 291 são estrangeiros. Essas imagens mostram um mar de lama invadindo um vilarejo no Nepal. Chuvas torrenciais elevaram o nível dos rios. O governo nepalês confirma até agora 17 mortes, mas acredita que o número deva subir. Do total de desaparecidos, 105 são indianos. A enxurrada destruiu pontes e estradas, muitas áreas estão isoladas, nem helicópteros chegam. Na China, a agência estatal de notícias diz que muitas pessoas estão desaparecidas e podem ter morrido após um deslizamento de terra num distrito do Tibete, na fronteira com o Nepal. Essas imagens impressionantes mostram uma avalanche de lama avançando sobre o que parece ser um estacionamento. Dezenas de pessoas correm desesperadas. A lama levou tudo pela frente. O presidente Xi Jinping ordenou esforços de busca intensivos pelos desaparecidos e sistemas de monitoramento e alerta precoce para prevenir desastres secundários. O tempo continua instável na região, sujeito a novas chuvas torrenciais. Seguimos acompanhando com atenção, Elter. Que imagens! São impressionantes, são muito tristes e, claro, como você disse, seguimos acompanhando, inclusive aqui no Bom Dia Brasil, porque a probabilidade, dessa tragédia é atingir várias partes do mundo, porque são quase 400 turistas desaparecidos e, como você disse, a maioria turistas estrangeiros. Mas tem uma outra tragédia, infelizmente, na Ásia, Cecília? 14 recém-nascidos morreram num incêndio no hospital no Paquistão. Conta essa história pra gente. Uma dor inimaginável para essas famílias, Elter. A tragédia foi na capital paquistanesa, Islamabad. Muitos pais que perderam seus bebês reclamam da demora no socorro e nas condições de segurança. Um porta-voz do hospital diz que o fogo começou no sistema de ar-condicionado da maternidade e se espalhou rapidamente devido aos tubos de oxigênio. 15 recém-nascidos estavam no berçário, um deles foi resgatado, os outros 14 não tiveram a mesma sorte. Parentes dos bebês disseram que os bombeiros demoraram 2 horas para chegar. Um pai afirma que o prédio não tinha medidas de segurança contra incêndios nem saídas de emergência adequadas e que havia apenas uma porta aberta que era usada para os pais visitarem os filhos. O diretor do hospital disse que havia preocupação com o roubo de recém-nascidos.
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afastou o secretário federal de saúde e ordenou uma investigação com prazo para divulgar o resultado em até 24 horas. Mais um assunto que seguimos acompanhando com um aperto no coração, Elter. É muito triste. Obrigado, Cecília. Então, só para reforçar, como você disse, a gente continua acompanhando essa tragédia no Himalaia. São quase 400 turistas desaparecidos e se tiver alguma novidade, você volta aqui com a gente. Por enquanto, super obrigado. Olha, um incêndio atinge desde a semana passada a terra indígena Apitereuá, no sudoeste do Pará. O fogo está numa área que vinha sendo usada ilegalmente por criadores de gado, retirados no fim do ano passado em São Félix do Xingu. A preocupação é que as chamas avancem para as aldeias, para as aldeias próximas. Os próprios indígenas estão combatendo o incêndio. A FUNAI disse que monitora a região e que não houve até o momento um pedido para uso da Força Nacional contra as chamas. Parte do Centro-Oeste está com uma umidade muito baixa, né? Bom dia, Priscila. O que pode acontecer nas próximas horas? Bom dia, Elter. Bom dia, gente. Para grande parte do Centro-Oeste, hoje, quando a gente fala sobre umidade baixa, a notícia é boa, porque a gente tem risco de chuva. Olha só como é que já mudou a situação do Brasil. Onde tem essa mancha verde, a gente tem previsão de chuva para hoje. Mesmo sendo uma chuva mais fraca, pode ajudar uma amenizada. A gente lembra que a gente estava nos últimos dias falando sobre aquele incêndio bem na parte norte aqui de Goiás. Lá, infelizmente, a gente ainda não tem previsão de chuva, mas a boa notícia é que o incêndio já foi controlado. A gente tem, que está causando essa chuva agora nessa parte do Centro-Oeste, do Sudeste, é o cavado, gente. Aquela funciona como se fosse uma fabriquinha de nuvens. É uma área de instabilidade que está ainda sendo alimentada pelo sistema de alta pressão que empurra essa umidade, esse vento mais gelado do mar. Quando a gente fala sobre essas áreas que tem risco de uma chuva mais forte para hoje, olha só, grande parte também, Centro-Oeste, Sudeste, já pega Paraná e Santa Catarina e principalmente essas manchinhas vermelhas que tem Mato Grosso do Sul, áreas de Minas e áreas também do Rio de Janeiro. A gente pode ter 25 milímetros de chuva em Mato Grosso do Sul, 25 em Minas e 15 lá em Roraima. Roraima é aquela combinação umidade muito alta e muito calor também. Falando sobre as temperaturas, não tem jeito, o calor continua na maior parte do Brasil, viu? A gente tem 35 de máximo em Cuiabá, 38 em Palmas e em Teresina, mas graças a esse cavado que traz um pouco mais de nuvens e deixa o tempo nublado em várias cidades, Campo Grande a máxima já caiu para 26, São Paulo continua ainda bem fresquinho com 21 e Porto Alegre já vê um aumento de temperatura máxima de 23 graus. A gente tinha falado no início da semana sobre uma ressaca, a ressaca foi estendida. Marinha deu alerta que terminaria hoje de manhã, mas a Marinha estendeu para até 9 horas da manhã dessa quinta-feira, vai de Mostardas no Rio Grande do Sul a Laguna em Santa Catarina e Ilhabela em São Paulo até Campos aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre aquilo que vai acontecer nos próximos dias, porque amanhã vai ter a formação de uma nova frente fria que vai trazer muita chuva para o Rio Grande do Sul. A gente está esperando para amanhã 80 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul e ainda a ação desse cavado da fábrica de nuvens trazendo temporais para a parte de Minas, Espírito Santo e para quase todo o estado do Rio de Janeiro. Essa frente fria no sul também vai trazer muito vento para uma parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente pode ter rajadas de até 90 km por hora amanhã, onde tem esse verde mais escuro e esse verde mais claro que pega inclusive o oeste do Mato Grosso do Sul, rajadas de até 70 km por hora, Elter. Fico alerta então. Priscila, obrigado, tá? Até amanhã, Elter. Até amanhã, gente. Até amanhã. A polícia ouviu o depoimento de mais 5 pessoas na investigação do assassinato brutal de Cláudio Rafael Landeiro, acusado injustamente de roubar uma bicicleta no Rio. Os investigadores tentam agora identificar o 5º agressor. 3 comerciantes prestaram depoimento na delegacia de Copacabana ontem. Eles são donos de um bar, de um restaurante e de uma farmácia do bairro. Segundo a polícia, eles contrataram de forma irregular os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias, que estão presos por espancar e matar a vítima. Segundo a investigação, os empresários não participaram diretamente do crime, mas podem ter contribuído para a violência. Em depoimento, cada um deles contou que pagava R$ 120 por semana a um homem que seria responsável pelo serviço de segurança da região. A gente está investigando a participação deles no exercício legal de profissão, para a gente entender até que ponto eles estavam fomentando essa segurança privada clandestina que agia aqui em Copacabana. O filho do dono do bar também prestou depoimento ontem. João Kleber Santiago presenciou toda a violência na noite do crime,
mas não agiu para impedir as agressões. Ele está sendo investigado por omissão de socorro. Para a polícia, João Kleber disse que pediu insistentemente para que Davi não agredisse Cláudio Rafael na cabeça, mas que os entregadores pediam que Davi batesse somente na cabeça de Cláudio Rafael e ainda proferiam xingamentos e ameaças para a vítima. Disse ainda que ficou em estado de choque e permaneceu no local somente observando e por isso ficou receoso em interferir, pois os agressores, segundo ele, estavam transtornados. Rayane de Souza Batista Silva, a funcionária do bar que entregou o porrete ao segurança Davi, também foi ouvida ontem. Ela pode responder por lesão corporal. 4 pessoas já foram presas até agora pelo assassinato brutal de Cláudio Rafael Landeiro. 2 seguranças e 2 entregadores respondem por homicídio triplamente qualificado. A polícia obteve novas imagens de um 5º agressor. É este homem que aparece dando chutes na cabeça da vítima. O delegado tenta identificar agora quem é a pessoa que aparece no vídeo e quer ouvir também o depoimento do homem que seria o chefe dos seguranças. A polícia espera concluir as investigações até a semana que vem. Nos últimos 4 meses, mais de 80 câmeras instaladas por criminosos foram retiradas pela polícia das ruas de cidades da Paraíba. Ontem, a operação foi no interior do estado. As câmeras foram encontradas em postes de energia desse bairro na entrada de Campina Grande. Nessa operação, 10 foram removidas. Segundo a Polícia Civil, traficantes usavam o sistema de videomonitoramento para acompanhar a movimentação de viaturas e controlar a área. As organizações criminosas, no âmbito do território brasileiro, têm feito o controle territorial e se utilizado dessas câmeras justamente para evitar incursões da Polícia Civil, evitar incursões da Polícia Militar e fazer um controle territorial de um modo mais amplo. As câmeras apreendidas na operação serão periciadas para tentar ajudar na investigação e localizar quem instalou e fazia o monitoramento das imagens. Toda a ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Em junho, em outra operação da Polícia Civil, foram removidos 69 equipamentos de videomonitoramento ilegais na Grande João Pessoa. Em maio, as câmeras foram apreendidas no principal destino religioso da capital paraibana, o Santuário da Penha. Até agora, somando todas estas operações recentes, foram mais de 80 equipamentos apreendidos. Desde o ano passado, em paralelo, a Polícia Federal investiga criminosos do Comando Vermelho que fazem o controle territorial de comunidades paraibanas à distância. Durante a interceptação do celular de um traficante, a polícia descobriu uma central de vídeo no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a 2.500 quilômetros de Cabedelo, onde os equipamentos estavam instalados. Isso aqui foi apenas o pontapé inicial. Certamente nas próximas semanas deflagraremos a continuidade dessa operação e outros bairros já estão sendo levantados e essa prática será erradicada aqui em Campina Grande e certamente em todo o território paraibano. 8h43, vamos para o intervalo. Já já, pediatras alertam para os riscos do uso de canetas emagrecedoras sem indicação nem acompanhamento por crianças e adolescentes. E aqui na região metropolitana de São Paulo, passageiros com direito à gratuidade no transporte intermunicipal reclamam da dificuldade para desbloquear o cartão TOP. Tem gente que tem que se deslocar quase 60 quilômetros ou mais para conseguir desbloquear o bilhete. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Imagens da zona leste da cidade têm... O uso de canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes chamou a atenção da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sabina Simonato, bom dia para você. A sociedade emitiu um alerta, falando sobre o uso inadequado que pode provocar graves problemas de saúde. Doenças perigosas no caso, viu, Elter? Bom dia a você, bom dia a todos. Essas canetas, segundo os pediatras, podem ser usadas, só que elas têm indicações específicas para jovens com obesidade ou diabetes tipo 2. E mesmo com esses diagnósticos, a prescrição de uso não é assim automática. Os detalhes desse alerta estão na reportagem do Rafael Castro, que a gente mostra agora. Este vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mãe aplicando a caneta emagrecedora na filha de 17 anos.
Nós borramos as imagens para não identificar menores de idade. A gente está fazendo a aplicação do Mounjaro indicado pelo médico, tá bom? Que é importante ressaltar isso. Esta outra mãe diz que levou a filha ao médico e que a criança de 11 anos teve recomendação de usar a caneta emagrecedora. A minha filha foi no endocrinologista e teve sim a recomendação de tomar a tirzepatida também. Ela tem 11 anos, 70 quilos. As postagens geram diversos comentários de outros pais e de crianças também. Posso usar? Tenho 13 anos, 79 quilos e 1,70 m de altura. O uso de canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes levou a Sociedade Brasileira de Pediatria a lançar um alerta sobre os riscos que esses medicamentos podem trazer à saúde e os efeitos que podem provocar no desenvolvimento físico de quem ainda está em crescimento. Ele vai diminuir a ingestão de proteínas e de minerais que vão afetar o seu crescimento, principalmente o estirão do crescimento do adolescente. Um segundo efeito adverso nessa faixa etária é a diminuição e perda de massa muscular. Terceiro efeito adverso pode ser um gatilho para transtornos alimentares como anorexia nervosa e bulimia nervosa, que são condições difíceis de você tratar uma vez instaladas. O Brasil tem mais de 17 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com excesso de peso, segundo o Atlas Mundial da Obesidade. Desse total, 7 milhões já são considerados obesos. Fazer uso de canetas emagrecedoras deve ter acompanhamento médico para não desenvolver doenças perigosas, como a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, hipoglicemia ou a falta de açúcar no sangue e cálculos na vesícula. Outra mãe diz em relação ao filho: o meu tem 12 anos e pesa 93 quilos. Vou tentar TG. O problema é que ela busca o medicamento no Paraguai. TG é uma marca de caneta com venda proibida no Brasil. É um perigo porque a gente não sabe o que tem exatamente dentro daquela caneta, a gente não sabe a quantidade, a gente não tem certeza se aquilo é puro, se está contaminado ou não. Então, tanto a eficácia quanto os efeitos colaterais, eles são imprevisíveis. A entidade reforça que crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento da autoestima e do comportamento e que sofrem com a pressão estética dessa fase não devem simplesmente usar as canetas para perda rápida de peso, para atingir aqueles padrões estéticos ou compensar o sedentarismo. Tem que ter acompanhamento médico. A gente lembra também que as canetas emagrecedoras autorizadas pela Anvisa precisam de receita. Receita essa que fica retida na farmácia, Elter. É isso. Obrigado, tá, Sabina? Agora as notícias aqui de São Paulo, vão conversar com o Marcelo Pereira, porque olha, passageiros com direito à gratuidade no transporte intermunicipal reclamam da dificuldade para desbloquear o cartão TOP. É que o serviço só está disponível para resolver ali qualquer pepino, Sabina, na cidade de Itapecerica da Serra. O João Neto acompanha essa história. João, bom dia. Pois é, Sabina e Marcelo, bom dia para vocês, bom dia a todos. Alguns beneficiários têm reclamado de problemas envolvendo a biometria facial na hora de utilizar esse cartão ali no ônibus, na catraca mesmo. Eles tentam passar, mas apresenta a mensagem de bloqueado. As mães, recebemos diversas mensagens de mães atípicas que não entendem o porquê desse bloqueio. A Autopass, que é a empresa que opera esse sistema, disse que essa tecnologia serve para identificar se de fato o titular do benefício é quem está usando esse cartão. Mas as mães relataram em inúmeras mensagens de que não entenderam o porquê desse bloqueio do cartão. E o problema maior é para desbloqueá-lo. É preciso ir até a única unidade da Autopass que fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. É a única unidade disponível para toda a população da região metropolitana. São horas, quilômetros, municípios atravessados, horas de deslocamento para conseguir desbloquear esse cartão. É o caso da Érica, que mora aqui em Franco da Rocha, na região metropolitana, que enfrentou recentemente esse problema e causou muita indignação. Isso aqui é um direito nosso. Isso podia ser definitivo, para a gente não ficar correndo para lá e para cá. Jabaquara já é longe. Imagine Itapecerica da Serra. Tem consulta em São Paulo, a gente pega o ônibus. Ele faz hidroginástica lá no parque, no CSU. Ele vai para capoeira. Esse cartão é muito útil para a gente.
Para que bloquear um cartão se a gente precisa disso? Bom, vamos lá, Sabina. Em nota, a Artesp disse que já notificou a empresa Autopass para que ela possa resolver esses problemas e também, ao mesmo tempo, estabeleceu que eles podem montar postos de atendimento a qualquer tempo e já a partir de agora, inclusive. E a Autopass diz que não é bem assim, que eles precisam de autorização da agência reguladora, Sabina. Vamos acompanhar essa história, 8h54, até já. Tá vendo essa lua de mel aqui? Já foi um cofrinho bebê. E foi assim que tudo começou. Primeiro, criei o cofrinho bebê direto no app. Super fácil. Depois, mandei um chega junto pros mais chegados. A família, os padrinhos, as madrinhas, amigos, todo mundo contribuiu. E a nossa lua de mel dos sonhos virou realidade. Ô, se virou. A lua de mel dos sonhos já foi um cofrinho bebê. Bora investir no app. Quer mais adrenalina na sua maratona? É isso que eu quero na minha. Eu tô sempre aqui. É o meu jeito de relaxar. A fim de muitas reviravoltas? Achei que era isso que vocês queriam. Querem ver um truque de mágica? Ou talvez curtir de família? Mal posso esperar. Nota Prada! Tanto faz, porque franquias de sucesso você encontra aqui. Pra tudo tem filme. E pra filme tem Telecine. Assine no Globoplay. Um Brasil de árvores. A gente perguntou, que árvore é a cara do Brasil? E a resposta veio de todo canto, todos os sotaques, todos os biomas. O Brasil respondeu em plural. Falou de ipês, que dão cores à paisagem, de pitangueiras, que representam nascimento na família, de aroeiras, que viraram pesquisa na saúde, e tantas outras que crescem com nossas histórias. Talvez porque foram palcos de casamentos, presença no quintal de casa, sombra de namoro, palco de brincadeira, abrigo de conversa e até casa na árvore. O Brasil inteiro mostrou que o nosso país não se resume a uma só árvore. O Brasil é diversidade, é raiz espalhada por toda parte. Árvores são as raízes das nossas histórias. Oferecimento Vale. Viver a nossa riqueza natural é essencial. Convite especial, hein? Nessa quarta-feira tem o preparo da última noite do nosso jogo de panelas aqui de São Paulo. Quem vai estar na cozinha? Vagnão. O Vagnão vai estar no comando do Jantar dos Orixás. Maravilhoso. E aí você é convidadíssimo, vem ver o que vai acontecer. Que hora Logo depois do encontro, galera. Sabia que o Magalu tá cheio de eletro com frete grátis? Olha só! Então toma, frete grátis, frete grátis, frete grátis. Tudo pra sua casa com frete grátis tem no Magalu. De segunda a sexta, tem sessão de cinema no meio da tarde, aqui na Globo. Pedro desconfia que Lívia tem um segredo. Será que algum de vocês pode me explicar o que está acontecendo aqui? Nesta semana, na edição especial de Além do Tempo. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da República nesta terça-feira. O presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT, passou o dia em Brasília. Participou de um evento em comemoração ao Dia do Soldado no Quartel-General do Exército. Depois das homenagens, desceu do palanque para entregar medalhas a militares e civis que foram celebrados na solenidade. Lula falou com jornalistas na saída, defendeu mais investimentos em defesa nacional e destacou o aumento da participação feminina nas Forças Armadas. Parece pouca coisa, mas para um país com uma cultura machista, para uma Forças Armadas com uma cultura machista, isso é mais do que uma evolução, é uma revolução comportamental, sabe, dos homens que estão dizendo, vocês não devem nada a nós. Entrem. O candidato Flávio Bolsonaro, do PL, fez campanha em Maceió,
onde chegou acompanhado do candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar, que é alagoano. Participou de carreata e se encontrou com empresários do estado. Prometeu investir mais no turismo para gerar emprego e renda no Nordeste. Incentivar o turismo, o deslocamento das pessoas que vêm do mundo inteiro para cá. O Nordeste tem muitas terras agricultáveis. Podemos trazer água de verdade para o povo nordestino e também para o nosso agro, para que possa prosperar. E a gente pode olhar para o Nordeste para daqui a algumas décadas o Nordeste ser o maior local de produção de alimentos para o mundo. Flávio ainda esteve na cerimônia de celebração dos 111 anos da Assembleia de Deus em Alagoas. Em São Paulo, o candidato Renan Santos, do partido Missão, participou de um evento organizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base para ouvir propostas dos candidatos à presidência. Propôs criar uma nova regra para limitar as despesas da União, desvincular gastos que hoje são destinados obrigatoriamente para determinadas áreas e assim liberar recursos para investimentos em infraestrutura. O que for vinculação e indexação vai ser transformado em superávit. O que for corte de gastos obrigatórios, por exemplo, super salários, privilégios que existem, por exemplo, em certos setores dentro da Previdência. Um exemplo são militares que têm super salário, o judiciário também tem. Cortes de certas renúncias fiscais multibilionárias que existem para setores pouco efetivos. Isso vai virar investimento direto na área de infraestrutura. O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, participou de um evento sobre eleições organizado pelo setor da indústria de base em São Paulo. Diz que vai propor novas regras para conter o crescimento das despesas públicas e que pretende estimular investimentos privados no setor de energia. De lá, seguiu para o Rio de Janeiro. Na entrevista ao Jornal Nacional, afirmou que quer criar uma polícia transnacional entre os países da América Latina para combater o tráfico de drogas. Uma alternativa que pacifique o país, mas que ao mesmo tempo ataque a criminalidade, possa fazer valer a mão do Estado e o peso do Estado em cima do crime, que não se ajoelhe para o narcotráfico e nem para a milícia, e que, ao mesmo tempo, resgate o equilíbrio fiscal do país. O candidato do Partido Novo, Romeu Zema, fez campanha no Rio de Janeiro, onde se encontrou com moradores da comunidade Tavares Bastos, no Catete, para falar sobre segurança pública. E ouviu que o local precisa de investimentos em educação, lazer e esportes. Romeu Zema também participou de entrevista com candidatos à presidência, realizada pelos jornais O Globo, Valor e pela Rádio CBN. Na saída, disse que pretende controlar e reequilibrar as contas da União. Nós temos condição de economizar na estrutura do Estado. O Brasil precisa de uma reforma administrativa. Nós temos gordura demais na máquina estatal. Só com uma reforma administrativa, eu garanto que nos próximos 20 anos nós economizamos aí 2 trilhões de reais no mínimo. O candidato do Avante, Augusto Cury, participou de eventos na capital de São Paulo. Discutiu propostas para o crescimento econômico e competitividade no setor agrícola em evento da Confederação Nacional da Agricultura. Diz que pretende financiar 10 milhões de microempresas. Cury viajou para Montes Claros, em Minas, onde visitou a sociedade rural e esteve em um ato de lançamento da campanha. No discurso, disse que pretende ampliar os atendimentos de telemedicina do SUS para que fiquem disponíveis 24 horas por dia. E falou sobre o agro. O agronegócio, ele representa pelo menos 26% do PIB brasileiro. Temos que abraçar o agronegócio, mas infelizmente é quase que inacreditável que a lucratividade é 5 ou 6% e o custeio anual é mais de 20%. Não fecha a conta. Há milhares de agricultores colapsando. Samara Martins, do partido Unidade Popular, participou de uma caminhada pelo centro de Aracaju. A candidata distribuiu panfletos e apresentou aos eleitores as principais propostas. Num encontro com integrantes de movimentos sociais na ocupação João Mulungu, a candidata disse que é preciso aumentar o orçamento da saúde para valorizar os profissionais da área. Também prometeu dar prioridade a projetos de proteção às mulheres e ainda defendeu mudanças nas relações de trabalho.
A nossa candidatura defende os trabalhadores, a redução da jornada de trabalho, acabar com a 6x1, o aumento de 100% no salário mínimo, acabar com os feminicídios e a violência contra as mulheres, os estupros, e isso é garantir moradia para as mulheres, é garantir salário e renda para que as mulheres não dependam dos seus agressores. A Polícia Civil de São Paulo recebeu ontem a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, determinando o prazo de 5 dias para o compartilhamento dos dados da investigação que mirou uma ONG ligada à produção do filme sobre Jair Bolsonaro. Esses documentos foram apreendidos na Operação Wi-Fi e agora serão enviados à Polícia Federal. Assunto para Andréa Sadi, que já está aqui com a gente. Bom dia, Andréa, tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, bom dia a todos. Andréa, ajuda a gente a entender qual o pano de fundo dessa decisão do ministro Dino. Sempre tem mais, né, Elter? Nesse caso não vai ser diferente, ainda mais porque é ano de eleição. O pano de fundo aqui é o que a gente vem contando no Bom Dia Brasil, que é o Supremo como palco da campanha de 2026. Por quê? Por causa de investigações que estão no Supremo, seja com o ministro Flávio Dino, como você acabou de falar, nesse caso aqui das emendas, do que seria das emendas parlamentares que podem ter sido usadas na produção desse filme, para financiar o filme, ou seja, nos casos do INSS e também do Master, nas mãos do ministro André Mendonça, além do financiamento do filme, que tem uma parte com ele também. Mas eu vou começar por essa para explicar do que a gente está falando, por que isso tudo é tão importante. A PF, então, fez esse pedido, o ministro Dino atendeu, disse ok, a Polícia Civil vai mandar, tem 5 dias para mandar esses documentos que foram apreendidos nessa operação Wi-Fi em São Paulo, e aí a PF quer fazer o quê? Quer analisar, quer ver o que de fato tem ali, porque acha, na apuração que eu fiz, conversando com investigadores, que essa investigação tem que ficar no Supremo, nas mãos do ministro Flávio Dino. O que significa isso? Federalizar essa investigação. Quem pode fazer esse pedido? A PF ou a PGR, a decisão final cabe ao relator do caso, que é o ministro Flávio Dino. Mas isso está sendo conversado nos bastidores, sim. Esse é o primeiro pano de fundo. O segundo é uma certa desconfiança que paira de fato no ar, no trabalho da Polícia Civil. Até o governador de São Paulo ontem, Tarcísio de Freitas, teve que defender a Polícia Civil, dizendo que confia no trabalho da Polícia Civil, porque a PF pede essa documentação toda e, como eu estou dizendo, quer que esteja lá em Brasília, que fique lá nas mãos do ministro Flávio Dino, ficou a impressão de que estava desconfiando do trabalho da Polícia Civil. Então, o governador de São Paulo saiu em defesa. Então, são esses dois principais panos de fundo nessa investigação. E aproveitando um gancho que você deu aí no início da sua fala, para além desse caso, tem exatamente, como você já citou, a investigação dos descontos indevidos no INSS, que estão lá no Supremo também. Exatamente. Então, assim, para a gente mostrar por que tudo isso tem a ver com a eleição. Essa investigação do filme, do Dark Horse, o que aconteceu, como foi usado esse dinheiro, interessa, obviamente, a campanha do presidente Lula. Então, ontem, até integrantes da campanha estavam comemorando essa decisão do ministro Flávio Dino. E a campanha do Flávio Bolsonaro está olhando com preocupação. Já no caso das investigações referentes ao lobista ali, da lobista, né, com o filho do presidente, o ex-chefe de gabinete, isso preocupa, claro, a campanha do presidente Lula. E é comemorada essa investigação pela campanha do Flávio Bolsonaro. Só que essa investigação, como você disse, está nas mãos do ministro André Mendonça. Então, tudo vai passar pelo Supremo. Não tem como a gente não dizer, Elter, que essas investigações todas vão dar o tom da campanha de 2026. E até o fim da campanha, muita coisa pode acontecer, né? Exatamente. Obrigado, Sadi. Bom dia para você, tá? Tchau. Andréa, Elter, bom dia. De volta a São Paulo, aqui no interior, a Festa do Peão de Barretos vai trazer hoje grandes artistas. Quer ver só? O Erlon César. Hoje, o Barretão 2026 volta a pegar fogo no interior de São Paulo. Aqui no Palco Estádio, o principal da festa, grandes nomes da música se apresentam. Temos aqui César Menotti e Fabiano abrindo a programação durante a noite. E logo na sequência, a cantora Simone Mendes é quem tem a missão de animar o público. Alexandre Pires fecha com chave de ouro essa festa nesta quarta-feira e promete hits ali do sertanejo atual com sucessos dos anos 2000. No Palco Amanhecer temos uma programação extensa também, tem festa também rolando no Palco Camping com shows exclusivos e na Arena estão previstas disputas de Timpani Master, 3 tambores nas categorias Jovem A, B e C pela Taça Os Independentes e montarias em touros pela Liga Nacional de Rodeio. Programação extensa, preparação que começa agora de manhã e vai até amanhã do dia seguinte, porque a festa aqui em Barretos não para. Cerca de 1 milhão de pessoas são esperadas nesta edição. Partiu?
Vamos que vamos, Sabrina. Barretão, Pra já. Nós vamos para o intervalo, isso sim. Já outras notícias de São Paulo. Marcelo, de olho em tudo, trânsito, numa boa, né? Tá indo bem, só o Rodoanel mais travado, daqui a pouco eu falo. 9-8. Os Estados Unidos confirmaram as 2 primeiras mortes por sarampo este ano. As vítimas não tinham tomado a vacina. As vítimas são do estado da Pensilvânia, que não registrava nenhuma morte pela doença desde o começo dos anos 90. O governador Josh Shapiro criticou Donald Trump. Quando as informações que vêm do governo federal não são baseadas em fatos e na ciência, isso deixa os pais confusos e tem impactos sérios, afirmou Shapiro. Desde que assumiu a Casa Branca, o presidente acumula polêmicas relacionadas às recomendações científicas. Ele nomeou para o cargo de secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., conhecido por ser anti-vacina. Kennedy, inclusive, enfrentou protestos em uma visita recente ao estado de Iowa. E há 2 semanas, Trump assinou um decreto que reduz a quantidade de vacinas recomendadas para crianças e amplia o espaçamento entre doses. Nos últimos dias, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde já tinha feito um alerta. A OMS está preocupada porque as mudanças na política de imunização nos Estados Unidos não estão alinhadas às melhores práticas científicas, afirmou Tedros Adhanom. Antes de a vacina ser disponibilizada para uso público, em 1963, cerca de 4 milhões de americanos contraíam o sarampo anualmente, segundo estimativas de órgãos de saúde. O gráfico com a quantidade de casos oficialmente reportados mostra uma queda livre na segunda metade dos anos 1960, justamente depois da chegada da vacina. Em 2000, o sarampo foi considerado erradicado nos Estados Unidos. Mas nos últimos anos, com a queda na cobertura vacinal, a doença voltou a ser uma ameaça, ou melhor, uma realidade. E esse é um problema que não se limita aos Estados Unidos. O aumento da incidência do sarampo nas Américas fez o Ministério da Saúde do Brasil reforçar a importância da vacinação. Em nota, o órgão afirmou que neste ano a situação se agravou, com mais de 22 mil casos confirmados em 17 países e territórios. E diz que México, Guatemala, Estados Unidos e Canadá concentram 97% dos casos. Diante do avanço da doença e do retrocesso da imunização, os Estados Unidos correm o risco de perder o status de país livre do sarampo. A decisão deve ser tomada em novembro pela Organização Pan-Americana da Saúde. Você viu, né? Nunca deixe de se vacinar e de vacinar os seus. Olha, gente, está marcada para a próxima segunda-feira a reunião de reabertura das negociações do Brasil com os Estados Unidos sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, confirmou que a conversa com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, será virtual e que a partir dessa primeira reunião outros encontros vão ser definidos. Hoje, alguns produtos brasileiros estão sobretaxados em 25%, em alguns casos há outra cobrança de 12,5%, o que eleva o tarifaço, essa tarifa, para 37,5%. A Miriam Leitão já está aqui para ajudar a gente a entender a importância dessa reunião, mas antes, Miriam, você tem uma informação de bastidor que você acabou de conseguir, né? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Elter. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. Eu acabei de falar com um negociador e ele me disse o seguinte, que os Estados Unidos estão pedindo muito para o nada que oferecem. E o que é pedir muito? Eles estão querendo que o Brasil faça uma abertura comercial só para eles. Reduza barreiras e amplie o espaço. Ele disse que é uma abertura ampla só para os Estados Unidos. E que mantenha o país, as barreiras mais altas para os outros países. Isso não pode ser feito pelas leis internacionais de comércio e também isso não é do interesse do Brasil. Os Estados Unidos, o comércio com os Estados Unidos vem minguando nos últimos anos. O Brasil sempre quis diversificar seu comércio, o que é muito mais inteligente. Apesar dessa dificuldade, da dificuldade de resultados práticos, rápidos, é um diálogo importante. É um diálogo importante, Elter, porque o Brasil não pode ter essa conversa tão travada com os Estados Unidos, o maior país do mundo, o maior país das Américas e um parceiro de 200 anos. Então, a conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi bem sucedida,
permitiu esse diálogo que ocorrerá entre o ministro Márcio Elias Rosa e Jameson Greer, que é o representante comercial da Casa Branca, e já se pode esperar alguma coisa. Quer dizer, não tudo que o Brasil quer é retirar o tarifaço, mas o Brasil pode tentar reduzir, incluir mais no grupo das exceções outros produtos. Então, novas inclusões. É isso que se pode esperar. De qualquer maneira, o diálogo diplomático é sempre o melhor caminho. Então, esperemos daqui novidades que aí você conta pra gente. Obrigado, tá, Miriam? Bom dia pra você. Bom dia. 9h17, de volta a São Paulo com Marcelo Pereira. Vamos lá, Sabina, antes do intervalo, eu estava comentando desse congestionamento aqui no Rodoanel, na altura de São Bernardo do Campo. Temos o ícone de acidente, portanto, atenção para você motorista. Também tem comboio valendo na rodovia Anchieta, do quilômetro 31, na praça de pedágio no Riacho Grande, até o quilômetro 40, para você que vai no sentido litoral. Por quê? Justamente por causa do nevoeiro que está atingindo a região de São Paulo, encobrindo, Sabina, toda a grande São Paulo. Tem sido uma semana assim bem complicada com relação à operação comboio, né? Quase que todo dia na Anchieta. E por que esse nevoeiro todo, tá? Nós temos um sistema de alta pressão no mar, gente, jogando bastante umidade e nebulosidade aqui para a faixa leste, pegando a serra, e temos um cavado, corredores de vento lá no céu, favorecendo a formação de nuvens, chuva que pode vir grossa até o meio da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, está colocando como perigo potencial que é aquela chuva que pode cair grossa em áreas isoladas do estado. Isso pode acontecer em toda a área do estado de São Paulo. Portanto, é preciso atenção, porque as condições acabam favorecendo por conta desse cavado. Temperaturas amenas no interior, litoral e também no sul do estado. Aqui na capital hoje, máxima de apenas 21 graus com 5 milímetros de chuva, Sabina. E amanhã calorão. Calorão a partir de amanhã à tarde. Obrigada. Até, gente. Nós vamos pro intervalo. Já a gente tem os gols pela Copa do Brasil. Você não vai perder, né? 9h19. Até. Tá, pessoal? Hoje, às 7h40, no horário de Brasília. Assim, a gente termina o nosso Bom Dia Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Até amanhã.